Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aí da sua casa, do conforto do seu lar, nos assistindo. Esse culto é para que você, essa transmissão é para que você cultue ao nome do Senhor e seja edificado em nome de Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Amém? Aleluia! Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Bendito é o nome do nosso Deus. O friozinho externo aí nos incomoda um pouco, pelo menos a mim incomoda um pouco, mas nós temos a plena convicção de que, ainda que a nossa carne venha sofrer com tantas demandas, o nosso espírito permanece firme no Senhor, amém? Aleluia. Pai, nós te agradecemos, bendizemos a ti, Senhor, por tua fidelidade, pelo teu amor constante sobre as nossas vidas, derramado sobre nós. Nós queremos dizer que este culto é para o Senhor. Nós não estamos aqui como espectadores, Senhor, de um culto, mas nós estamos aqui como participantes deste culto, para engrandecer ao Senhor, para declarar ao Senhor a nossa gratidão, para reconhecer o Senhor, para te cantar louvores e para aprender do Senhor, para que sejamos mais obedientes, mais fiéis, aperfeiçoados. Pai, que haja a manifestação do teu poder sobre nós, a manifestação da tua glória sobre nós. Senhor, que o Senhor venha reinar nos nossos corações. Nós pedimos, Pai, todas as barreiras levantadas, Senhor amado, tudo aquilo que nos faz impedir de enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, que seja quebrado em nome de Jesus e que a tua glória resplandeça nesse lugar. Nós te agradecemos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Como é bom estarmos reunidos para louvar e engrandecer o nome dEle. E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, eu peço que você separe este momento, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Pare tudo aquilo que você está fazendo e vamos nos conectar com o trono da graça. São poucos momentos que nós podemos estar totalmente disponíveis, No decorrer da semana nós temos todos nós as nossos compromissos, nosso trabalho, nosso estudo, mas hoje é um dia especial, é um dia que nós dedicamos ao nosso Deus e por isso nós vamos louvá-lo e bendizê-lo. Aleluias. A vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. És a vida, és o amor que traz luz
Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo. Aleluia. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grandioso és tu, Jesus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Aleluias. Nós fomos feitos para adorar ao Rei. Nós somos criados para louvar e engrandecer o nome dEle em todo tempo. Aleluias. O louvor que nós vamos cantar agora, ele é baseado numa carta de Paulo aos Romanos e vai retratar, né, sobre a luta que existe entre a nossa carne e o nosso espírito. Mas nós podemos ter bom ânimo, porque o Senhor nos libertou. Ele se entregou por nós e por isso nós podemos louvá-lo, chegar ao trono da graça com ousadia e com liberdade. Aleluia. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo
Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Mas meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Nós somos livres para viver a vontade do Pai. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina, Aleluia! o Espírito sobre a carne. Oh, aleluia! Sim, Jesus! Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então enche-me de mim.
sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluias. E nessa nossa guerra individual, reina o Espírito sobre a carne. E nós podemos dizer que essa vitória já foi conquistada por nós. E sim, nós teremos sim muitas aflições, passaremos por muitas tentações. O inimigo se levanta a cada dia, ele está ao derredor de todos nós, buscando nos tragar, buscando aquela brecha que nós dermos a ele. Mas em nome do Senhor Jesus, nós temos aquele que venceu todas as coisas. O grande eu sou é por nós. E por isso nós podemos dizer que nós já vencemos o mundo, porque ele já venceu. Ele já venceu. Então não há motivos para que a gente possa estar desesperados, desesperançosos com essa vida. E a nossa vida não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. O nosso Deus está nos aguardando assim quando Jesus voltar. O nosso encontro com Ele nos ares está muito próximo. Muito próximo. Todos os dias nós temos visto pessoas perdendo as suas vidas, seja por motivo de acidente, motivo de doença. E isso está se tornando tão comum. Alguns corações estão ficando frios, mas que nós possamos queimar com o Espírito Santo de Deus, que possa queimar em nós o desejo de voltar para a casa do Pai, que nós possamos estar conectados com o Pai e nada além disso. Aleluias, Pai. Soberano é o teu nome, Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Seja engrandecido, Pai. Aleluia. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Tá frio hoje, né? Pois é, né? O batismo podia ser hoje, né? Deus exerceu um cuidado, uma bondade tão grande, né? Dia 20 estava frio, hoje está frio, domingo passado estava bom para batizar, né? Ah, que bênção, né? Gente, assente-se por um instante. Quero dar as boas-vindas a todos que nos visitam. Sejam muito bem-vindos na Segunda Renovada Curitiba. Que alegria ter você aqui nessa noite. E eu quero convidar você também a adorar ao Senhor com as suas ofertas. Você que trouxe a sua oferta, você que não trouxe, não se sinta constrangido, mas você que pode adorar ao Senhor nessa noite com suas ofertas, quero convidar você a trazer aqui à frente. Ali atrás também tem a maquininha de cartão, ou através de transações bancárias, você pode fazer também. Mas eu quero orar com você que vai ofertar neste momento. Feche os seus olhos, assentado como você está, curva a sua cabeça. Paizinho amado, quero te agradecer pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos dá e condições de podermos trazer até a tua casa, Senhor, parte dos recursos que o Senhor tem nos dado para administrarmos, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado tantos benefícios e nós podemos te oferecer de alguma forma na adoração, na oração e também com as nossas finanças, ó Pai. Quero pedir a tua bênção sobre cada um que entende o princípio da finança, Senhor. Pessoa que não é dominada, Deus amado, pelo dinheiro, mas que entende esse princípio de trazer a tua obra, Senhor, a tua casa, e como forma de adoração, Senhor. E como líderes nessa igreja, Pai, peço sabedoria
a cada um de nós para administrarmos com equidade os benefícios e recursos que o Senhor tem dado a cada um de nós para a expansão do Teu reino, Senhor. Abençoe cada um que vai ofertar, abençoe a despensa, o lar e abençoe a Tua igreja também, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode trazer a sua oferta até aqui à frente? Amém. Graças a Deus. Nós queremos fazer uma parte tão importante, linda, maravilhosa na igreja que nós gostamos também, é de receber novos membros na casa de Deus. É tão gostoso quando nasce uma criança na casa da gente. E claro que a gente tem uma responsabilidade de cuidar. Quando vem uma criança nova ali na nossa casa, a gente tem aquela responsabilidade de educar, de cuidar, de zelar e de proporcionar crescimento. E como igreja, nós também temos essa responsabilidade de amar, de cuidar e de proporcionar crescimento para essas pessoas. E quem chega na igreja como novo membro também quer se sentir parte, né? Imagine se o filho ficasse assim, isolado. Olha, você chegou agora, fique por aí. Na hora certa você vai fazer parte da família de verdade. Não. Quem chega na igreja também já faz parte, já está integrado aqui. Hoje pela manhã nós concluímos o curso Tornando-se Um para novos membros e foi maravilhoso formar algumas pessoas. E nós vamos receber algumas pessoas que fizeram o curso no dia de hoje e daqui uns dias nós receberemos os demais. Amém? E eu quero deixar um texto para essas pessoas que vão ser recebidas e para todos nós também, que é João 17, 22. Palavras do Senhor Jesus, ele dizendo assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Amém? Este é o sentido da igreja, esta oração que Jesus fez pela sua igreja, para que nós sejamos um. Então você que faz parte dessa igreja, você que está chegando agora, o propósito de Deus para a sua vida, para essa igreja, é que você seja um, juntamente com cada um que já está aqui. Amém? Quero convidar o presbítero Bruno para estar aqui com a gente, aqui à frente. Ele fez parte também todo esse processo de integração, está fazendo parte como diretor de ensino da nossa igreja, do Ministério de Ensino. Nós estaremos recebendo os nossos irmãos aqui neste momento. Nós gostaríamos de chamar aqui à frente, para este momento importante, a nossa querida irmã Ana Cláudia Silva. Amém? Por favor. Fica aqui. Eu gostaria que você ficasse aqui à frente, Ana Cláudia, e as demais vão se colocando, os demais. Pode vir aqui receber. Claudineia Silva. Posso aplaudir a Jesus? Pode ir. Pode ir. Elden Alain Vaz da Costa. Bruno. E a Elizabeth Leal Ferreira. Glória a Deus. A nossa irmã Helena Maria Ramos. A nossa preciosa irmã Mariana Gabriela Silva dos Santos.
os nossos irmãos estão sendo recebidos, alguns por batismo, reconciliação, jurisdição, e vamos receber ainda alguns por transferência. Amém? Você tem alegria de receber os nossos irmãos aqui? Fique em pé, aplauda Jesus pela vida deles. Que alegria! Gente, que coisa boa! Eu quero dizer para todos vocês, Neia, Mari, Helena, Beth, Ana, Alain, essa igreja é uma família. E nós temos a alegria de receber vocês na nossa família. Nós estudamos, no curso que cada membro tem também a sua parcela de responsabilidade, compromisso, comprometimento com a igreja. E a igreja tem essa responsabilidade com vocês de cuidar, de pastorear, de fazer com que vocês sejam integrados no corpo de Cristo, vocês desenvolvam no corpo de Cristo. E é isso que nós queremos. Daqui uns dias, meses, anos, ver vocês mais e mais integrados, produzindo, alcançando também vidas para a glória de Deus. E também desenvolvendo cada um de vocês, o ministério, a vocação, o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Como eu disse outro dia, eu acredito fielmente na palavra de Deus. E que a palavra de Deus fala que todos nós que estamos inseridos no corpo de Cristo tem pelo menos um dom. Então todos vocês têm pelo menos um dom, uma vocação, algo que pode ser feito para o reino de Deus. Eu me alegro pela vida de vocês. Amém? Fique aqui mais um pouquinho. Gustavo vai registrar esse momento. Pode mostrar os certificados ali. Vamos tirar essa. Amém. Fique mais um pouquinho. Quero convidar aqui o presbítero Tiago. Ele vai estar ministrando a palavra do Senhor e eu quero convidar ele para orar. Até porque é um privilégio, Tiago? A tua mãe sendo recebida nessa noite. E nem sabia. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Deixa eu vir aqui para o ladinho. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Porque a família está crescendo, Senhor. Nós temos que te agradecer. A família presbiteriana renovada está crescendo, ó Pai amado, mas o mais importante é que o nome de cada uma dessas pessoas está escrito no céu, no livro da vida, na eternidade, ó Pai amado. Pelo sangue do Cordeiro está sobre a vida deles, ó Pai amado. Que em nome de Jesus Cristo, que eles sejam acolhidos por nós como igreja, ó Pai amado. Que eles encontrem cada um o seu lugar, ó Pai amado, no corpo, para desempenhar com excelência, Deus, o papel para que cada um deles foi chamado, ó Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem um local específico de ação, de execução, de frutificação na vida de cada um deles, ó Pai amado, e que nós como igreja também, ó Pai amado, vamos ser abençoados pelas vidas deles, ó Deus. Então eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria e graça, ó Pai amado, que o Senhor dê sabedoria e graça a esses irmãos e irmãs, ó Pai amado, e que tudo que nós venhamos fazer venha a ser para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Eu posso dar sequência aqui? Então, meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Obrigado, Gustavo. Deixa eu puxar aqui para você. Tudo certo com você? Pode se sentar rapidinho, tá? Eu vou ser honesto com vocês, Se o batismo fosse hoje, os irmãos iam sentar ali na piscina e ia deitar, a hora que ia voltar só uns cubinhos de gelo, eu acho, boiando, uns cubinhos boiando em cima da água. Mas Deus é bom demais, meus irmãos, que alegria imensa estar aqui com vocês novamente. Já estive pregando no culto das 5, agora das 7, e é maravilhoso, tá? Para você que não tinha visto ainda o meu bigode, tá aqui. Você tem a liberdade, não me constrange nem um pouquinho, de achar um adjetivo, dizer com quem que eu fiquei parecido. Depois eu falo para você se já me falaram ou não, Como eu falei mais cedo, já me falaram que eu pareço o homem da bala Zequinha, já me falaram que eu pareço o cantor do Queen, lá o Fred Mercury,
Teve gente que achou que quando eu fosse tirar o óculos ia sair o bigode e a barba junto. É de verdade, você pode ver, né? O pastor Oscar falou que esse bigode é de respeito e que para ele conseguir ele vai ter que parar na borracharia e cortar um pedaço de pneu para colar na cara. Deixa eu ver o que mais. Me falaram que eu pareço o ator do Crepúsculo, né? Então, eu perguntei, é o Eduardo? Dele, não, é o pai da Bela. Falei, sem graça. Me falaram também que eu pareço o pai da menina do Divertidamente. Tem um filme muito legal chamado Divertidamente. Falaram que eu pareço o pai da Riley. Tá? E você fica à vontade, né, Gente, eu levo muita brincadeira, eu acho algo sadio isso. Não me desrespeitando de forma alguma, fique à vontade para depois encontrar o seu adjetivo e falar comigo, mas eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Né? Antes de nós entrarmos na palavra, como eu já falei no domingo passado, nós tivemos ontem também uma palavra abençoada para homens. Você, homem, que compareceu, tenha certeza que Deus falou contigo. Pastor Oscar trouxe uma palavra tremenda, meus irmãos. Pensa numa palavra tranquila, simples, mas de uma aplicação extraordinária na nossa vida, né? Na vida do homem, acerca de família, acerca de comunicação dentro do lar. E seguindo essa linha, o Ministério de Ensino da igreja local tem reestruturado toda a área de ensino. E uma das áreas que nós reestruturamos esse semestre é a área de cursos da igreja. Começamos, não está finalizado ainda, mas iniciamos o trabalho de reestruturação dos cursos. E esse semestre nós vamos rodar os cursos de mulheres e os cursos de homens. Mulherada, já vou adiantar para vocês, mulher é diferente de homem, Mulher, antes de nós lançarmos o curso, já estava cheio, Tinha mulher fazendo fila assim para de inscrição. Fique tranquila, provavelmente semestre que vem nós temos o curso novamente, tá? Então, deixe seu nome ali também na fila de espera, me procure, caso você tenha interesse, procure a Jacira, para nós colocarmos seu nome na fila de espera, caso ocorra alguma desistência. E vamos ter também o curso de homens renovados, tá? O curso de homens renovados ele é baseado no curso de homem ao máximo, e pense em 12 semanas que nós vamos trabalhar, serão 12 encontros, 12 sextas-feiras, das 8 horas da noite às 10 horas, das 20 às 22, com palavras e ministrações específicas, para tratar na vida do homem. As mulheres vão tratar na vida da mulher. Existem questões, meus irmãos, que nós não conseguimos trabalhar aqui no púlpito. Tá? Existem assuntos tão específicos que nós não conseguimos trabalhar no púlpito. Por exemplo, sexualidade, criação de filhos. Eu estou falando de tratar na profundidade. Acerca de caráter, acerca de relacionamento homem e mulher, acerca do seu relacionamento dentro de casa. Nós não conseguimos trabalhar isso dentro do púlpito. Um culto, gente, 40 a 35 minutos, não é possível transmitir um ensinamento profundo. Até porque o público é mais abrangente. Através de um pequeno grupo também não há condição. Porque ali você tem homens e mulheres misturados, tem crianças. E a escola bíblica também não é para isso. Aonde que nós vamos conseguir tratar de forma específica esses assuntos? São através dos cursos. Através do curso de homens, através do curso de mulheres, através do curso de casais. Hoje pela manhã foi finalizado o curso de novos membros. São assuntos específicos que são tratados dentro do curso. Por quê? Porque ali ele consegue ir na profundidade. Ali ele consegue ir no detalhe. Ali você vai ter um ambiente que vai te proporcionar, certo? Toda a liberdade para você trabalhar questões específicas. É um ambiente específico, pessoas preparadas e específicas para te auxiliar naquele assunto. É um ambiente reservado que acontece ali, fica ali. Por quê? Porque a nossa intenção é ajudar você, homem, ajudar você, mulher, ajudar você, casal, a viver o extraordinário de Deus na sua vida. E às vezes existem alguns pontos que precisam ser tratados, alguns pontos que precisam ser restaurados. E o curso está aí para isso, para trabalhar questões específicas da vida, do homem e da mulher, e semestre que vem, dos casais também. Tá? Então, caso você tenha interesse, você que está assistindo na sua casa, através da rede social, como eu falei, o das mulheres já encerrou as inscrições, estamos só com fila de espera. Para os homens, nós temos ainda algumas vagas, já estão fechando as vagas também. Caso você tenha interesse, por favor, me procure ao final do culto,
Você que está assistindo através da rede social, talvez não tenha o meu contato ou não está no grupo do WhatsApp da igreja, mande um comentário no Facebook da igreja com o seu contato para que nós possamos entrar em contato com você, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. O curso inicia dia 13 de agosto e, como eu falei já, a primeira vez que eu fiz o curso, já fiz 2 vezes. A primeira vez, 1 ano depois eu casei, e a segunda vez que eu fiz esse curso, terminei tem 2 semanas, eu ganhei um bigodão desse. Só para você ver o nível de transformação que Deus fez na minha vida. Então você mulher, você homem, talvez você está olhando e fala, cara, eu quero ser tão másculo igual o Tiago, eu quero ter um bigodão desse. Venha para o curso que nós vamos te ensinar. Tá? Se for necessário, a gente faz uma lição específica como tratar o bigode e tudo mais. Amém? Amém, amarada? Amém, amém, irmãs? 50% da responsabilidade do homem participar está na irmã. A gente sabe que o homem é um pouco diferente, ele precisa daquele incentivo. Talvez ele está precisando daquele empurrãozinho, sabia, minha irmã? É você chegar com o pé nas costas dele assim, dar aquele empurrãozinho para ir lá fazer o curso. Tá bom? Às vezes está faltando só isso. Brincadeiras à parte, meu irmão, vai ser bênção nas nossas vidas. Eu tenho certeza disso e nós queremos experimentar a transformação de Deus. Quem sabe nós chegamos em novembro e temos vários homens de bigode aqui na igreja. Amém? E não só eu e o tio Roberval. Eu quero convidar você a ficar de pé brevemente. Quero ler a palavra de Deus com você. Tiagão, o texto não mudou, tá? João 8, verso 31 ao 36. Como nós falamos, nós tivemos um culto abençoado, meus irmãos. Foi um bate-papo ali abençoado ontem para os homens, foi algo tremendo. Temos homens sendo tratados até agora e vão levar isso para as suas vidas, e que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos experimentar isso realmente no dia a dia, no nosso lar, essa transformação, esse mais de Deus. Às vezes, o que está faltando na sua vida é Deus estragar o seu molde, Eliezer? Para fazer aquele tratamento específico, aquela restauração específica na sua vida. Mas Deus vai falar de forma específica com cada um de nós. Amém? Eu quero ler com vocês João 8, versos 31 ao 36. Está escrito assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo de quem? Do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Feche seus olhos comigo, eu quero orar com você rapidamente. Na sequência você pode se assentar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Muito obrigado por esse momento que nós temos novamente de compartilhar a Tua palavra. Nós já Te adoramos através dos louvores, já preparamos o ambiente para a ação do Teu Espírito Santo. Nós cultuamos ao Senhor através das ofertas. A Tua igreja se move através disso. Ó Pai amado, a ação do Senhor se move através disso. E agora nós estamos no momento do ministério da palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, apenas Ele, conduza essa palavra ao meu coração, conduza essa palavra ao coração do meu irmão, da minha irmã, conduza essa palavra ao coração daquele que está na sua casa, acompanhando através da rede social, aquele que vai assistir em outra oportunidade, que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito sejam levados cativos à pessoa de Jesus Cristo, e que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi lançada, que é a transformação de vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Amém? Meus irmãos, pode se assentar, fica à vontade. O que eu quero falar para você nessa noite, eu prometo não me estender demais, e quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Seja livre. Seja livre, meu irmão e minha irmã. E eu quero pedir para você repetir comigo: seja livre. Vamos lá? 1, 2, 3 e... seja livre. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. O que é liberdade? Bom, segundo o dicionário, liberdade é o grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal.
É o conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Ou seja, isso é ser livre, isso é liberdade. Bom, nós lemos um texto agora, onde Jesus, quando estava aqui na terra, ele estava caminhando e ensinando, ele parava nos locais, entrava numa sinagoga e pregava e ministrava, ou às vezes ele reunia uma multidão em um local específico e ministrava, ou ele era convidado para ir para a casa de alguém, mas ele sempre estava ministrando, ele sempre estava transmitindo a sua palavra. A sua palavra tinha o propósito de ensinar, a sua palavra tinha o propósito de salvar, a sua palavra tinha o propósito de resgatar pessoas que estavam perdidas, de realinhar propósitos, restaurar sonhos, de dar esperança de vida eterna. Mas nesse texto ele nos diz que a sua palavra tem o propósito de libertar. E eu, ontem de manhã, quando eu estava escrevendo essa mensagem, fiquei pensando nisso. Como assim libertar? Porque a nossa visão de liberdade, tanto que eu li aqui no dicionário, é uma visão social, né? Estou livre aqui, nós estamos livres, né? Quando você fala sobre liberdade ou sobre não ter a liberdade, você já pensa em alguém que foi privado da sua liberdade, né? Está preso, por exemplo. Um presidiário está com a sua liberdade privada, certo? E eu fiquei pensando nisso, falei, como assim, Jesus? Vocês serão livres? Aquelas pessoas já estavam livres. Aquelas pessoas estavam andando por ali, estavam presentes fisicamente naquela reunião, se aproximaram dele e ele estava conversando com elas. E aquelas pessoas estavam livres de verdade mesmo, né, socialmente falando. E eu fiquei pensando, falei, gente, se aquelas pessoas estavam livres, por que Jesus falou que elas precisavam ser libertas? Por que Jesus falou isso para aquelas pessoas, para aqueles ouvintes que estavam ali fisicamente do lado dele? Jesus não estava pregando numa prisão. Não, ele estava ali, num evento social, ele começou a transmitir a palavra, as pessoas começaram a acreditar naquilo que ele falava, e ele, em determinado momento, chega e fala para aquelas pessoas, olha, vocês precisam verdadeiramente conhecer o Filho de Deus, porque quando vocês conhecerem o Filho de Deus verdadeiramente, vocês serão meus discípulos. Porque quando vocês conhecerem o Filho de Deus verdadeiramente, esse Filho de Deus, ele se colocava como sendo Filho de Deus, vocês vão ser livres. E eu falei, gente, como assim? E refletindo um pouco sobre isso, é possível identificar que a liberdade ela se aplica em diversas esferas. Existem esferas de liberdade. A primeira delas, que é a que mais comumente nós conhecemos, é a esfera legal ou a esfera social, que é quando são as leis que regem uma sociedade, um povo, uma nação, né? É a constituição de uma nação. Ali é definida qual a liberdade legal que os indivíduos têm, o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer, né? Aquilo que me é direito, aquilo que me é obrigação, mas também define quais são as punições caso eu transgrida alguma daquelas leis, né? Por isso que nós temos hoje, inclusive, o Código Penal, né? Onde ele vai dizer, se você transgredir ou se você realizar determinada ação, qual vai ser a penalidade que você vai receber. Então, alguns exemplos de liberdade legal, ou de violação da liberdade legal, por exemplo, quando uma pessoa comete um crime. Ela vai lá, ela furta, ela rouba, ou ela comete um assassinato, aquela pessoa está cometendo um crime, uma ação que ela está indo contra a lei legal, certo? E logicamente vai receber uma punição com base nessa lei legal que ele está quebrando. A mesma coisa se aplica aos contratos. Quando você assina um contrato, inclusive a sua carteira de trabalho é assinada, né? Existe a CLT lá e tudo mais, ou você assina um contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, ali vai estar determinado quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e quais vão ser as penalidades aplicadas se você quebrar qualquer termo daquele contrato. O mesmo se aplica para o casamento. Um casamento civil, né, ele também é um contrato assinado entre duas pessoas que vai estipular os deveres, os compromissos e os direitos de cada um e as sanções que vai sofrer
caso ele quebre algum daqueles itens estabelecidos. Bom, aquelas pessoas estavam livres. Então Jesus não está falando da liberdade legal ou da liberdade social, porque aquelas pessoas estavam livres, estavam circulando ali junto com ele. Ele não fala sobre crime, ele não fala sobre nada disso. Então, ele não está falando sobre liberdade social ou liberdade legal. Existe uma outra esfera da liberdade, que é chamada esfera moral, né? Muito conhecida também como a esfera da consciência. É aquilo que define as relações humanas ou define as relações entre as pessoas, mas não necessariamente está baseado numa lei, não está escrito numa lei, mas são convicções internas que nós temos, né, seja através de transmissão familiar, muito mais relacionado para a cultura, né, local, ou cultura ainda mais regional, que você recebe, que você vai adquirindo, que você vai incorporando no seu estilo de vida, e aquilo define moralmente o que é certo, o que é errado para você e como que você vai seguir. Como os antigos diziam, né? Antigamente se fazia um negócio, se vendia uma casa, né? Hoje nós chamamos isso de rolo, né? Se fazia o rolo entre um carro e outro, e a pessoa fazia o quê? A pessoa dava a sua palavra. Era como eles diziam? No fio do bigode, né? Não tinha um contrato assinado, não tinha uma lei ali estabelecida, se você infringir isso e aquilo, você vai ser penalizado. Não, as pessoas se baseavam no quê? Através da lei moral. A lei moral está muito mais vinculada com o caráter. E não é isso que Jesus está falando. O Jesus está falando sobre a terceira esfera de ação de uma lei, da liberdade, que é a esfera espiritual, né? Aquela que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, com os seus mandamentos, com as suas promessas. É nessa esfera que Jesus está falando com os seus ouvintes. Jesus não está preocupado com a lei social deles. Ele não está preocupado com o estatuto romano ou com as leis herdadas dos gregos. Ele não está preocupado com isso. Ele se preocupa com isso quando isso aí não tem aderência à sua lei espiritual. Ele não está preocupado com a questão moral daquelas pessoas. Ele não está preocupado com isso, com a sua cultura, com a sua forma de viver. Ele está preocupado com o espiritual, com a lei espiritual, como que eles guiavam a sua vida espiritualmente. Ou seja, eles estão falando mais ou menos o seguinte: olha, socialmente, legalmente, diante da lei você está livre. Diante da moral, dos costumes, do que é conhecido aqui na época, como sendo judeus, né? Os costumes definidos pela Torá, os costumes definidos pela sua cultura, você também está livre. Ele fala, mas relacionado à sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, a lei espiritual, você está preso. Vocês precisam ser livres, vocês precisam ser libertos. E eu fiquei pensando nisso, mas o que pode fazer uma pessoa perder a sua liberdade espiritual, ou melhor dizendo, estar presa espiritualmente falando? O que pode fazer com que uma pessoa esteja presa ou aprisionada espiritualmente? E eu pensei em duas coisas, né? Isso aí não é coisa da minha cabeça, meditando e lendo a palavra de Deus, tem duas coisas que me saltam de imediato na mente. A primeira delas é o pecado. O que é o pecado? Pecado é uma transgressão às leis e aos mandamentos dados por Deus. Eu quero ler com você 1 João 3,4, não precisa projetar, pode ficar tranquilo. E ele diz mais especificamente assim, 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ele não está falando da lei social, ele não está falando da lei moral, ele está falando daquela lei estabelecida por Deus, aquilo que rege o relacionamento de um homem e de uma mulher com Deus, do ser humano com Deus. A palavra de Deus vai nos falar que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. E o que é o pecado? Você é o mais claro possível para você. Foi a definição mais óbvia e clara que eu consegui definir na minha mente. Pecado é fazer aquilo que Deus diz que não é para fazer.
ou deixar de fazer aquilo que Deus falou para fazer. E como que eu sei isso? Através da sua palavra. Eu vou dar um exemplo de pecado. A palavra de Deus diz: não matarás. O que é o pecado em cima disso? Matar uma pessoa. A palavra de Deus diz: você não deve adulterar. O que é o pecado a partir dessa palavra? Adulterar. Trair. A palavra de Deus, ele vai ser mais clara ainda, tem o objetivo de trazer a luz ao pecado. Então, quando que eu sei se alguma coisa é certa ou se alguma coisa é errada, se é pecado ou não? Quando eu submeto ela à palavra de Deus. Se ela não for de encontro com a palavra de Deus, ou se ela transgredir, se ela for contrária à palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, isso é pecado. E o que é muito interessante ver é como as esferas de liberdade se relacionam entre si. Vou usar o primeiro exemplo. A pessoa comete um assassinato, é um assassino. E todo assassino, ele é duas coisas, né? Ou ele é um prisioneiro, ou ele é um fugitivo. Não tem para onde fugir. Então, segundo a lei social, a lei legal, ele é um assassino e tem uma condenação, né, ou uma punição que vai ser estabelecida legalmente sobre ele. Na lei moral também. Por quê? Porque aquilo vai contra o caráter comum, aquilo que é entendido como comum, aquilo que é entendido como moral dentro de uma sociedade, como ético. Ele quebrou aquela lei moral também. E na lei espiritual, ele quebrou uma lei espiritual também. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: amai o seu próximo como a ti mesmo. Tá? E se você ama a si mesmo, você não tira a sua vida. Quando você tira a sua vida, você não está manifestando o amor sobre o seu próximo, e você está também cometendo o pecado de tirar a vida de outra pessoa, algo que é facultado somente a Deus, esse poder de escolher quem deve viver e morrer. Todas as esferas de liberdade se relacionam. A mesma coisa se aplica ao adultério. A mesma coisa se aplica à mentira. A mesma coisa se aplica com sonegar impostos, com fofoca, com tudo. Você está quebrando a lei espiritual. Você está quebrando o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque você está pecando. Todo pecado, meus irmãos, todo pecado causa ruptura no relacionamento com Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Quando eu digo isso para você, eu não estou falando para você como um santarrão, porque eu também peco. Todos nós estamos pecando. Mas a palavra de Deus que diz que nós temos um advogado para com o Pai, que nós devemos nos chegar diante de Jesus Cristo e confessar o nosso pecado, nos arrependermos dele e abandonar. Não é só confessar, não é só se arrepender, mas é também abandonar o pecado. Tá? É reconhecer que nós erramos, pedir misericórdia para Deus e abandonar aquele pecado. Esse é o caminho correto. Eu vou utilizar um exemplo. A pessoa for lá e, por conta de uma determinada situação, acabou que mentiu. Tá? Não tinha nem intenção de mentir, mas foi colocado numa discussão, numa determinada situação, e acabou que a pessoa mentiu. Se a pessoa é cristã, conhece Deus, o que vai acontecer? Tá? Isso já aconteceu com todo mundo. Não vem aquele estralo na sua mente, não só da mentira, mas quando você peca. Ninguém falou nada para você. Às vezes você está sozinho e fala: cara, pequei. Sozinho assim: puxa vida, vacilei, Jesus. Pequei aqui, eu errei. Qual que é o comportamento comum, né? Senhor, eu errei, me perdoa, Jesus. Me ajuda a vencer nessa área. Eu pequei, eu falei: Senhor, eu me arrependo aqui diante de Ti. O que você faz? Você confessa o pecado ali para Deus, você se arrepende, e o que você começa a fazer? Você começa a se policiar e a se cuidar para não pecar mais novamente naquela área. O que acontece muitas vezes? Vem aquele estralo: pequei, vacilei. Aí você, em vez de pedir perdão para Deus e se arrepender, você fala: cara, eu vou arrumar um método. Você começa a criar métodos na sua mente para não pecar, para não fazer isso de novo. Não vou fazer determinada ação porque isso me leva a pecar. Mas a pessoa não confessou. A pessoa não se arrependeu diante de Deus. Aí vai lá e comete novamente a mesma falha ou outra. Espírito Santo de Deus novamente dá aquele estralo. E o que ele faz? Arruma um outro método.
mas ele não resolveu isso ainda diante de Deus. E vai dando sequência nisso, e vai praticando, e vai pecando, e vai pecando. Aquilo que era um pecadinho, que foi um deslize com a mentira, vai crescendo. Por quê? Porque não foi tratado no começo. É assim como uma doença, assim como uma ferida, que se não é tratada no começo, aquilo vai se agravando mais. Hoje é uma mentirinha aqui, de uma coisinha boba. Vou dar um exemplo de uma mentirinha boba. A esposa vai trabalhar e fala para o marido, ou está ocupado, fala: meu bem, lave a louça para mim, tá bom? Né? Ou tire o lixo. O homem vai lá, a mulher liga: e aí, meu bem, tirou o lixo? Já tirei, e o lixo está lá, né? Perdão, mas você está mentindo. Isso é mentira, gente, diante de Deus. É mentira. Daí ela tem um pai bem específico. E começa com pequenas falhas, com pequenos deslizes que nós vamos cometendo no dia a dia, coisas cotidianas, coisas diárias, que se nós não cuidarmos, daqui a pouco você está de tal ponto mergulhado na mentira, mergulhado no pecado, que você já não sabe mais como voltar. Aquele estralinho que você ouvia, já não ouve mais. É como se você estivesse andando numa estrada, caminhando, e Jesus passasse de carro do seu lado, sabe? Quando o carro passa do seu lado, você até consegue olhar a pessoa, distinguir, mas ele vai se distanciando e ficando longe, que às vezes você já não consegue mais acompanhar, já não consegue mais ouvir, já não consegue mais ver. O pecado vai fazendo isso no nosso relacionamento com Deus. Ele vai nos afastando de Jesus, ele vai nos afastando de Deus, certo? Ele vai nos distanciando do Senhor. E sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano? É ele ter sucesso na vida sem Deus. É a pessoa ser bem-sucedida na vida sem Deus. E quando eu falo bem-sucedido, não é só financeiramente, tá? Que a gente já atrela bem-sucedido financeiramente. Bem-sucedido, o cara tem uma situação financeira estável, confortável, super bem. Não! Eu estou falando bem-sucedido é você ter saúde, é você estar em casa tudo tranquilo com o seu relacionamento, com o seu casamento, com o seu trabalho também, e você não ter Deus na sua vida. Essa talvez seja uma das coisas mais terríveis na vida humana. Por quê? Porque enquanto você ainda tem Deus, tem temor do Senhor, o Espírito Santo dentro de você não vai se conformar, não vai permitir que você viva nessa vida de pecado. É como a própria música falou, e o Romanos 6 fala, há uma luta interior entre a carne e o Espírito. A carne quer pecar, meu bem. Não tem jeito, gente. A carne quer pecar. A carne quer fazer aquilo que é mais cômodo. A carne quer fazer aquilo que, teoricamente, no momento, é o mais agradável. Mas o teu espírito, quando você está com o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele vai falar: ei, meu amigo, ei, minha amiga, para. Essa não é a vontade de Deus para você. Para, cara, para de mentira. Às vezes aquela mentirinha é boba que você conta para se livrar de algo ali temporário, bacana. Não, isso aqui é só um problema para minha mulher não me incomodar. Não, isso aqui é só um problema para o meu amigo não me incomodar. Aquela olhadinha que você dá para a colega de trabalho, não, isso aí é só uma olhadinha. Daqui a pouco, como diz Tiago, aquilo vai dar vazão ao seu desejo, aquilo vai dar vazão a uma ação e vai se transformar no quê? Num pecado consumado. Mas graças a Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E Ele vai nos dar diversos alertas para que nós não venhamos nos afastar do Senhor. Quando Jesus fala com aquelas pessoas que eles precisavam ser libertos, conhecer o Filho de Deus e serem libertos, era essa libertação que Ele queria. A libertação espiritual, a libertação do pecado. E, gente, pensa em algo que a humanidade precisa, é se libertar do pecado, para se aproximar de Deus. E o segundo ponto, eu já estou caminhando para o fim, que pode fazer com que uma pessoa esteja aprisionada espiritualmente, esteja afastada de Deus espiritualmente falando, é o perdão. Ou de forma mais específica, a falta dele. Meus irmãos e minhas irmãs, o perdão ele é libertador. Ele é libertador. Tanto para aquele que é ofendido, quanto para aquele que ofendeu. Jesus, quando ele caminhou aqui na terra, como eu falei, ele ensinou muito.
Ele andava, ele ensinava caminhando com as pessoas, ele era um excelente discipulador, ele ensinava nas sinagogas, nas casas. Ele salvou inúmeras pessoas. Ele libertou muitos endemoniados, pessoas que estavam cativas pelo pecado, pelo medo, pela opressão. Ele libertou. Mas, acima de tudo, ele perdoou muitos. Ele perdoou. Quando aquela mulher se coloca aos pés de Jesus, o que ele fala? Filha, vai, seus pecados estão perdoados. Ele tinha esse poder de perdoar. Ele, quando está na cruz, vivendo o momento mais terrível da sua existência humana, os seus amigos já tinham todos se afastado deles, as pessoas para quem ele multiplicou pão e peixe, as pessoas que ele talvez até tenha curado, pessoas que ele tenha libertado, estavam ali na frente gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Ele foi crucificado pelos soldados romanos, as suas mãos foram pregadas numa cruz, deve ter doído pra caramba. Ao lado dele é colocado um criminoso, do outro lado um outro criminoso. Ele que veio aqui demonstrar o amor, demonstrar o perdão, veio sarar, veio curar, veio libertar, agora estava sendo ali assassinado, recebendo a maior punição possível, que é a crucificação, sendo assassinado como um marginal, como um criminoso. E o que ele fala na cruz, quando ele está prestes a morrer? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele era a vítima, e ele estava liberando perdão sobre nós. Meus irmãos, aquele pecado que Jesus estava pagando era o meu, era o seu, é o pecado da humanidade toda. E deixa eu te falar, nós só podemos nos achegar a Deus hoje porque Ele nos perdoou, porque Ele liberou perdão sobre as nossas vidas. E infelizmente, se nós dermos a oportunidade aqui, eu acho que todo mundo viria aqui contar uma história triste de alguém que conhece, ou talvez uma história sua, de que está com a sua vida parado em determinada área, infrutífera em determinada área, não consegue avançar em determinada área da sua vida. Por quê? Porque lá em 1985, porque há 5 anos atrás, porque há 2 anos atrás, meu pai falou uma coisa para mim, a minha mãe me falou algo que me machucou, pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos, às vezes já está até casado com filhos, mas ainda tem alguns traumas, tem alguns medos dentro do seu relacionamento, às vezes o marido e a mulher nem sabe, mas é porque há 5 anos atrás, antes de casar, um namorado ou uma namorada fez algo, falou algo que não deveria, aquilo machucou, não foi tratado da forma correta, até hoje não liberou perdão sobre essa pessoa, não recebeu o perdão e está parada aquela área da sua vida. A sua vida não avança. Quantas pessoas a gente vê dentro da igreja que fala: cara, como é que aquela pessoa não avança? Como é que aquela pessoa não consegue romper? Como é que aquela pessoa não consegue se firmar na fé? Na maioria das vezes, quando você vai investigar através de um aconselhamento pastoral, um acompanhamento, a raiz disso só é 2 coisas, em 100% dos casos: é pecado não confessado, ou é falta de perdão, de receber e liberar perdão. Meus irmãos, é nessa esfera que Jesus está falando de liberdade. As pessoas, aqueles homens e mulheres que estavam escutando ele, estavam aprisionados nisso. Eles estavam como nós aqui hoje, andando, vivendo uma vida cotidiana, uma vida diária, indo trabalhar normalmente, cuidando dos filhos em casa, se relacionando, mas por dentro estavam aprisionados. O pecado cometido, não confessado, o pecado não arrependido, estava aprisionando a vida daquela pessoa e impedindo ela de se relacionar com Deus. Por isso que ele falou: quando você verdadeiramente conhecer de verdade, ou seja, vai ser impossível esse pecado que você cometeu ficar escondido, porque a luz de Deus vai entrar, e a luz de Deus, ela ilumina tudo, e não há trevas que não possam dissipar. Diante da luz de Deus, esse pecado vai ser exposto. E não é para humilhar, é para restaurar. Ou eram pessoas que
faltavam liberar perdão, faltavam perdoar outras pessoas. E o perdão, ele é libertador. Quantas pessoas estão com seus relacionamentos familiares arrebentados por falta de perdão? O seu casamento às vezes está arrebentado por quê? Por falta de um perdão, um relacionamento de pais com filhos, de filhos com os pais. Pessoas que nem sabem que às vezes te machucou, te magoou, e você está até hoje vivendo, preso há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, por causa que aquela pessoa me falou uma palavra, que aquela pessoa me machucou, me magoou. E existem palavras, ações que machucam mesmo, meus irmãos. Mas deixa eu trazer uma palavra de Deus para você nessa noite. Jesus quer te libertar. O desejo de Jesus é que você conheça Ele verdadeiramente e você seja livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquelas pessoas não estavam dentro de uma cadeia física, mas elas estavam dentro de uma prisão espiritual. Elas não tinham algemas reais de aço, mas eles tinham algemas do pecado prendendo ela, da iniquidade prendendo, da mentira, do adultério, da sonegação de imposto, do maltrato prendendo ela. Isso é pecado. E Jesus se apresentou como libertador daquelas pessoas. Há pessoas que a ação de Deus vai se manifestar através de uma cura física, de uma doença. A pessoa se achega diante de Deus e ela precisa naquele momento de uma cura. Como a mulher do fluxo de sangue, não adiantava. Ela não precisava curar o interior dela naquele momento, ela precisava a alma, né? Ela precisava de uma cura física. Mas na maioria das vezes, Jesus quer realizar uma cura no seu espírito, na sua alma. Ele quer libertar você. Ele quer me libertar para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. E é isso que aquelas pessoas estavam presas. Era isso que estava impedindo eles de viver tudo aquilo que Deus tinha reservado para eles. Eles eram judeus, eles conheciam a lei de Deus escrita. O que Jesus está fazendo para eles é falar: olha, eu vim trazer uma correta interpretação da lei, porque vocês estão aprisionados, e isso está afastando vocês de Deus. E talvez aqui nessa noite nós temos pessoas que estão aprisionadas. Está todo mundo aqui dentro da igreja, muito bem vestido, muito bonito, mas só Deus sabe como você está lá dentro. Às vezes é pecado que não foi confessado, restaurado. Pecado não tem data de validade, não importa se você cometeu ele há 30 anos, 10 anos ou 30 minutos antes de chegar aqui, ou se você está cometendo na sua mente agora. O pecado, se ele não for confessado, não for abandonado, ele vai gerar uma semente de morte na sua vida. A verdade é essa: o pecado, ele não tem outro propósito a não ser matar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele vem oferecer cura, Ele vem oferecer restauração, Ele vem oferecer libertação e vida. Ele vem oferecer a Jesus. Porque se nós conhecermos verdadeiramente o Filho de Deus, conhecermos a Jesus, nós seremos livres. Talvez você esteja precisando perdoar alguém. Liberar perdão. Tiago, mas aquela pessoa que me ofendeu, aquela pessoa que me agrediu, eu sou a vítima. Libere perdão. Destrave isso na sua vida. O perdão, ele liberta. Ou talvez você precisa pedir perdão para pessoas por conta de situações que você também cometeu. Peça perdão. Porque saiba que enquanto você não fizer isso, você estará aprisionado naquela situação ainda, e vai ser impossível você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, para nós encerrarmos. Eu quero orar com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos, e essa é uma oração individual. Você não precisa fazer com ninguém. É você e Deus, é você e o Espírito Santo de Deus. Não vamos chamar ninguém para vir aqui à frente. Não, pode ficar em paz no seu lugar. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Você que está na sua casa também, eu convido você a fechar os seus olhos, se você tiver condições, e colocar a mão no seu coração. Porque nós não estamos presos legalmente. Nós provavelmente não estamos presos na nossa moral, a nossa consciência talvez não nos acuse de nada.
Mas nós talvez estejamos como aqueles judeus, aqueles homens e mulheres que estavam escutando a mensagem de Jesus e que estavam com a sua vida aprisionada pelo pecado cometido e não confessado. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo está disponível para nós nos achegarmos a Ele, confessarmos os nossos pecados, abandonarmos e recebermos purificação. Ele quer purificar as nossas vidas. E eu convido você a fazer um autoexame da tua vida. Por isso que você não precisa falar com ninguém, é você e Deus, não precisa nem colocar em palavras. Fique à vontade, se quiser se ajoelhar ou como você quiser fazer. Se você quiser sair do seu lugar e pedir perdão para alguém, talvez que você tenha falado algo, comentado algo, às vezes essa pessoa nem saiba que você tenha pecado contra ela, ou está ofendido ou ofendida, você fica à vontade. Mas o que eu quero dizer para você é que nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui falando para mim e falando para você: ei, eu quero ver você livre. Eu quero que você viva uma vida livre e plena, livre do pecado, livre da tentação. Ei, eu quero que você se aproxime de mim, eu quero que você se aproxime do Pai. Mas esse pecado não confessado está impedindo isso. Meus irmãos, existem pessoas que estão dentro de cadeias, e nessa noite o Espírito Santo de Deus está indo lá e abrindo a porta dessa cadeia. A parte dele ele já fez, agora é a nossa parte, de sair para fora, de colocar os pés para fora. Ele não vai entrar lá e puxar ninguém contra a vontade. Mas o Espírito Santo de Deus está abrindo cadeias nesta noite. Ele está tirando algemas espirituais através da confissão de pecados. É você e Deus. Jesus está aqui nessa noite porque Ele tem uma nova história para escrever na nossa vida. Ele tem uma nova história para a sua vida, para a sua família. É daqui para frente, mas só vai ser possível Ele escrever essa nova história se você permitir que Ele vire a página da sua história. Se você confessar o pecado, talvez está escondido por conta de vergonha de se expor. Ei, é você e Deus, não precisa vir aqui à frente e fazer nada. Mas abandone aquilo que está te afastando de Deus. E o segundo momento talvez você precise perdoar. Está há muito tempo magoado, triste, afastado da igreja, ou afastado de pessoas por conta de questões que aconteceram, situações que ocorreram, que não te agradaram, que te machucaram, e às vezes as pessoas nem sabem que isso tenha te magoado, tenha te afetado, ou às vezes é alguma situação grave, um abuso, ou você foi lesado por alguma coisa. Ei, libere perdão. Quando você pensar o quão difícil mas você não sabe, Tiago, o que essa pessoa me fez. Não sei mesmo, eu não tenho a mínima capacidade de imaginar isso. Mas quando você pensar o quão difícil é perdoar, eu vou te convidar, olha para a cruz. O maior exemplo de perdão está na cruz. Olha para Jesus. Tente pensar nele com aquela coroa de espinhos cravada na sua cabeça, escorrendo sangue, despido, machucado e arrebentado, abandonado, sozinho, as suas mãos pregadas, os seus pés pregados, foi espancado a noite inteira, e ele não cometeu delito nenhum, ele era a vítima. E o que ele fala? Pai, perdoa ele. Pai, perdoa ela. Meus irmãos, eu quero convidar você a experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Liberte-se do passado. Liberte-se daquilo que está prendendo a sua vida há anos atrás, ou há momentos atrás, há situações atrás. Ei, rompa com aquilo que está te segurando. Perdoe. Libere perdão. Peça perdão. Eu não sei a gravidade da situação, mas perdoar é você dizer no reino do Espírito que você libera aquela pessoa. Não quer dizer que você vá voltar a confiar ou que as coisas vão voltar a ser como eram antes, dependendo do relacionamento, não tem como, ou da ação que foi realizada, não tem como voltar a ser como era antes. Mas é você dizer
no reino do Espírito: ei, eu estou liberando aquela ou aquelas pessoas, e aquilo que eles cometeram não tem como apagar, mas não vai me machucar mais. Ele vai existir na minha memória, porque nós vivemos, nós presenciamos isso, nós somos o resultado das nossas experiências, das nossas ações, mas aquilo não vai mais ter o poder de te machucar. O Espírito Santo de Deus está nessa noite aqui com um jarro cheio de bálsamo para derramar na sua vida. Ele quer trocar as suas vestes por vestes brancas. Ele quer entrar lá no quarto profundo, mais escuro da sua alma, naquela área da sua vida que ninguém toca, que até você procura evitar de pensar. É ali que Ele quer entrar, porque Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer te curar, Ele quer te sarar. Mas aonde há pecado, Ele não pode se envolver. Aonde há falta de perdão ou pedir perdão, Ele não pode se envolver. Por isso Ele está falando nessa noite: ei, meu filho, minha filha, liberte-se. Eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova história para você. Peça perdão, perdoe, mesmo que você seja vítima, perdoe, mas se liberte disso. Eu tenho algo novo para você, eu tenho vestes novas, e a única marca que você vai sair daqui não vai ser do pecado, mas vai ser do sangue de Jesus sobre a sua vida. Só depende de você. Jesus está com os braços abertos. Essa é uma noite de restauração de vida, de confissão e abandono de pecado. Você que mentia, não minta mais. Você que é fofoqueiro, não vai mais fofocar. Você que é corrupto, corrupta, não vai mais corromper. Você que é adúltero ou adúltera, não vai mais adulterar, porque o poder de Deus estará na sua vida. É Ele quem vai te dar forças para vencer o pecado. Essa luta da carne e do Espírito, dê a voz ao Espírito. Mortifique a sua carne, dê a voz ao Espírito Santo de Deus. Talvez você está longe há muito tempo, sabe? Aquele carro que você só vê um vulto atrás, não vê mais nada. Ei, Jesus está chamando você nessa noite. Confesse o seu pecado, se há algum. Libere perdão. Receba o perdão de Deus sobre a sua vida. Nós, como igreja, não temos o poder nenhum de perdoar pessoas, mas o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, dentro de todo homem e mulher que o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, Ele está dentro de você, e Ele vai te convencer do pecado, Ele vai te convencer daquilo que Deus precisa trabalhar na sua vida. Ouça a voz dEle, em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui está a tua igreja, Deus. Aqui está a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa no seu lar. Senhor Jesus, nós oramos por um toque especial, por um toque de Pai. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que por fora estão sorrindo, mas por dentro estão tão machucadas, meu Deus, que se nós tivéssemos olhos espirituais e víssemos como o Senhor vê, nós iríamos pessoas caídas, nós iríamos pessoas machucadas, nós iríamos pessoas enfermas, sem a mínima condição de se levantar, de ficar de pé. Existem pessoas que estão até sem força, meu Deus, para confessar o seu pecado, para pedir perdão, para perdoar. Mas o Senhor estende a sua mão, e quando nós não temos força, o Senhor nos pega no colo. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá vida, Pai amado. Eu oro em nome de Jesus pela restauração de vidas, pela restauração da tua igreja, Senhor. Que vidas sejam transformadas de dentro para fora, através do arrependimento, através do perdão, que elas sejam libertas em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que você não tenha dificuldade de perdoar, de receber perdão.
e não tenha dificuldade de se prostrar diante do Senhor quando você pecar ou você falhar. Amém? Obrigado. Aleluia. Queria convidar você ainda a fechar os seus olhos, ficar com a sua fronte dobrada. Quem sabe você entrou nessa noite aqui e falou assim: eu vou lá, eu quero fazer um concerto com Deus. A palavra do Senhor nos diz que o ladrão, o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Não existe vida com abundância fora da presença de Jesus. Eu gostaria que todos estivessem com os olhos fechados. E se alguém quer fazer um concerto com Cristo, tomar a decisão de seguir a Cristo novamente, tomar a decisão de iniciar uma caminhada com Cristo, gostaria de convidar você a dar um sinalzinho com a sua mão, que o intercessor vai até você para orar com você. Tem alguém que quer se render a Cristo? Não há vida com abundância fora da presença de Jesus. Não há vida com abundância longe, distante de Cristo. Tudo que o mundo oferece é ilusão. O diabo, ele até ruge como leão para encantar ou para amedrontar, mas só na presença de Jesus que temos segurança. Alguém que gostaria de se render a Cristo nessa noite? Você, eu quero fazer um concerto com Cristo. Entendo que a vida que estou levando, eu preciso fazer um concerto com Cristo. Não espere você mudar de vida para fazer um concerto com Cristo. Fala, quando eu parar com a bebida, com o cigarro, quando eu parar com a bagunça, eu vou me render a Cristo. Inicie agora. Nós temos exemplos de pessoas que foram inclusive recebidas hoje, que tomaram a decisão de seguir a Cristo ainda sem a total libertação. Mas Cristo já tem feito uma obra extraordinária na vida dessa pessoa. Tem alguém que gostaria de retomar a sua caminhada com Cristo? Dê um sinal com a sua mão, algum intercessor vai até você. Amém? Deus, ele não é Deus de mais uma chance, é Deus de novas chances. E hoje é uma nova chance. Amém? Senhor, a tua palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o teu Espírito. Nós somos instrumentos, ó Pai, em tuas mãos, usados como um atalaia, como alguém um mensageiro que profere palavras, ó Deus, segundo o que está escrito. E nós confiamos, ó Deus, fielmente na tua palavra, sem arredar o nosso pé, Senhor, sabendo que é o teu Espírito Santo quem convence. E ó Deus, eu sei que alguns corações, algumas pessoas que entraram aqui nessa noite e ainda não têm um compromisso real contigo, ó Pai, eu peço que teu Espírito Santo toque o coração profundamente, ainda que saia daqui sem essa decisão, mas que no coração, na sua intimidade, o Senhor venha tocar profundamente, Senhor. Porque nós sabemos que não existe esperança, Deus, fora da tua presença, fora da comunhão, fora da igreja, Senhor. Não existe esperança de vida eterna se não estivermos, ó Deus, ligados em ti, Senhor. E eu quero te agradecer pela palavra desta noite, ó Deus, sobre o arrependimento de pecados, sobre liberar perdão, sobre perdoar e sentirmos perdoados, Senhor. Que o Senhor toque profundamente cada coração, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, não cesse de orar. Eu creio que Deus ainda vai fazer muitas coisas neste lugar. Eu creio, conforme eu tenho falado, segundo as palavras do pastor Bill Hybels,
que a igreja é a única esperança para este mundo, porque a igreja tem o Espírito Santo nela, e somente aqui dentro da igreja é que nós vamos nos fortalecer, vamos encontrar uma palavra. É somente inseridos no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, que nós vamos chegar até os céus, fortalecidos, vitoriosos. Amém? Obrigado, Tiago, por essa palavra. Louvamos a Deus pela sua vida. Obrigado a todos vocês, visitantes, quem nos acompanhou pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Amém? Acompanhe as nossas atividades pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram da igreja, YouTube. Sempre nós estamos postando os acontecimentos da igreja e as programações também que virão, para você não perder nada daquilo que Deus está fazendo. Como o Tiago disse, ontem tivemos um momento maravilhoso, tanto com os homens, tivemos com as crianças, tivemos momentos também com os pré-adolescentes, juniores, né? De 9 a 12 anos, o Renova Kids. É um trabalho maravilhoso com nossas crianças aí, os juniores de 9 a 12 anos. Então continue orando pela igreja, se envolva, se interaja. E sábado que vem nós teremos culto de jovens. Você que quer participar do culto de jovens, que não vai ter problema com o som alto, não vai ter problema com culto diferente, venha participar, venha orar e abençoar os nossos jovens também. Será um momento maravilhoso. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Jesus, por este tempo precioso de adoração, de culto oferecido a Ti. Obrigado pelos visitantes, obrigado pelos ofertantes, por cada membro, cada pessoa. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se manifestou e se manifesta em nosso meio. Obrigado pela Tua palavra, por nos confrontar a mudarmos de vida, Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor continue fortalecendo a cada um, abençoando os Teus filhos. Dê uma semana abençoada, uma semana de vitória. Despede cada um em paz, em segurança, guardados e amparados pelo Senhor. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.